E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso processo de desenvolvimento do quadro elétrico. Se você não viu a parte 1 e parte 2, dá uma conferida lá, vai ser essencial para você continuar nesse vídeo. Alguns comandos que a gente já utilizou, eu vou fazer já de forma automática para também estar otimizando o nosso tempo. Então, no último vídeo a gente fez as conexões aqui para a saída dos conduítes. A gente fez aqui em cada face do nosso quadro. A gente carregou ele no projeto. Estou até com ele carregado aqui. Nós testamos, vimos que funcionou, deu tudo certo. E a gente vai dar continuidade a isso. Quando a gente sai com os conduítes aqui do quadro, o Revit vai oferecer para a gente algumas opções. Então, por exemplo, aqui eu estou clicando na saída superior, ele vai me dar duas opções. Isso porque eu tenho duas conexões que estão alinhadas, né? Tem uma conexão que está na mesma posição em cima e embaixo. Então, o Revit aqui está me dando essas opções com base na altura do quadro, que é 1500 ou 500, já que esse quadro está deslocado 500. Se eu botar aqui 200, ele vai me dar de 200 a 1200, certo? Na lateral a mesma coisa. Então aqui na lateral ele vai me dar três opções, porque eu tenho três saídas aqui na lateral do quadro, que estão alinhadas. E por questão de organização e até para facilitar o seu trabalho durante o projeto, você pode estar vindo na família desse quadro e estar nomeando cada uma dessas conexões. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai editar essa família aqui. Então você seleciona a conexão, vai nesse último parâmetro aqui dessa janela. Você pode estar atribuindo um nome a essa conexão. Por exemplo, aqui, para as saídas superiores, eu botei aqui, no meu caso, eu botei superior. Para as de baixo aqui, eu botei inferior. Para as laterais aqui, já é interessante você fazer o seguinte. Como eu vou ter três conexões alinhadas, talvez, aqui fica uma ideia, né? Você pode botar, por exemplo, assim, lateral nível 1, lateral nível 2, para você distinguir qual que é essa saída. Se ela está mais em cima, mais no meio, mais embaixo. Então você pode, por exemplo, botar aqui nível 1. Essas do meio aqui, lateral nível 2. Eu estou botando aqui N2, N, abreviado, N2. E essa última aqui, lateral N3. Então eu sei que o N3 é mais baixo. Então, beleza, vamos carregar aqui no nosso projeto. Vou substituir, né? Porque já está carregado. Aí eu vou nessa segunda opção, porque eu quero substituir os parâmetros da família. Embora eu não tenha mexido, mas eu vou clicar nessa segunda opção. Então aqui a gente vai fazer o teste rapidinho, vai sair com conduíte. Veja que já apareceu aqui para mim superior e inferior. Então, uma forma de organizar melhor essas saídas, né? Esse quadro ele tem poucas saídas, talvez nem precisasse fazer isso, mas você pode ter um quadro aí que tenha muito mais que esse, que realmente vai te ajudar. O próximo passo, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente carregou o nosso quadro, a gente clica nele, ele não tem a opção aqui de força. A gente não consegue atribuir um ponto de força a esse quadro, de forma que eu não consigo utilizar ele como um quadro. Eu não consigo, por exemplo, atribuir um circuito de um equipamento a esse quadro. Então, eu vou botar uma tomada. Com a tomada carregada, a gente vai fazer um teste. Vou estar atribuindo um ponto de força à tomada. Vou botar monofásico 220. E em seguida, você vai perceber que eu botei esse quadro aqui justamente para você ver a diferença. Então, o nosso aqui ele não tem nada. O de baixo aqui já aparece uma opção de ponto de força. Então, a gente vai nessa opção de ponto de força, vou botar trifásico 380, vou estar atribuindo aí um sistema de distribuição e pronto. Então esse quadro aqui eu já consigo estar utilizando ele para fazer minha distribuição de circuitos. Então, por exemplo, aqui já atribuí um circuito a esse quadro. O nosso não, a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai estar ajustando isso para que você possa já conseguir utilizá-lo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua família de quadro que você já utiliza e que funciona. Então, por exemplo, aqui eu peguei esse quadro, um quadro padrão aqui do meu template.
você vai editar a sua família, porque você vai precisar de dois parâmetros. Então, os parâmetros que você vai precisar é esse aqui, ó, número de fases e tensão. Por que a gente vai fazer isso? Porque são parâmetros compartilhados. Não faz sentido eu criar dois parâmetros para o nosso quadro se esses parâmetros já estão no seu quadro do projeto que você utiliza. Aí, então, a gente vai estar utilizando esses parâmetros para o nosso quadro também. A gente vai, nessa janela de tipo de família, você vai encontrar esses dois parâmetros aqui. Então, eu vou começar, por exemplo, pela tensão. Vou editar esse parâmetro. Assim que você editar ele, talvez essa segunda opção não apareça para você. Para você poder desbloquear ela, você vai fazer o seguinte: você vai em selecionar, vai em editar, vai em criar aqui, e aqui em criar você vai criar um arquivo de texto. Tá? Aqui eu já criei um, botei teste. Você pode fazer o seu aí, botar um nome. E assim que você cria, você só dá OK aqui, fecha essa janela e beleza, vai aparecer essa opção aqui de exportar. E você vai exportar esse parâmetro aqui de tensão. No meu caso, ele já está exportado, apareceu essa mensagem. E você vai fazer o mesmo procedimento aqui para o número de fases. Então, como você já fez esse bloco de texto, ele já vai vir com essa opção de exportar e você exporta ele. E você vai fazer o mesmo procedimento caso você precise exportar um parâmetro de uma família para outra. Feito isso, você vai voltar à sua família e a gente vai importar esses parâmetros que a gente exportou para dentro dela. Então, a gente vai aqui em tipo de família, vai em novo parâmetro, e aqui você vai em parâmetros compartilhados, selecionar, e aqui ele já apareceu para mim. Olha só, número de fases e tensão. E você pode iniciar por colocar um desses aqui. Então, por exemplo, aqui vou botar número de fases, vou dar OK. Você tem que tomar o cuidado com o seguinte: você verifica a disciplina, o tipo de parâmetro e o grupo que ele vai ficar. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu caso, ele não é engenharia elétrica. Ele vai ser circuitos, elétrica, circuitos. Então, eu vou estar alterando isso. E aqui eu vou botar instância. Por quê? Porque, como a gente viu na parte 2 do vídeo, é um quadro que ele pode ter diferentes fases para cada quadro. Então, é uma família que eu posso estar utilizando no meu projeto. Posso ter 10 quadros desse no meu projeto. Ele vai ter uma única família, mas cada quadro pode ter um número de fase diferente. Então, a gente vai estar botando aqui instância. Eu vou dar OK. E a gente vai fazer a mesma coisa com outro parâmetro. Então, a gente vai aqui em novo parâmetro, compartilhados, selecionar, tensão. Aqui ele já veio tudo certo. Só vou mudar aqui para elétrica circuitos. E vou dar OK. Aqui eu vou dar OK, mas a gente vai voltar para cá de novo. Como é que eu sei que a classificação dele é elétrica circuitos? Se você voltar à família que você exportou os parâmetros, vir aqui em tipos nessa janela tipo de família, aqui no próprio parâmetro que você exportou, você edita ele e aqui aparece a classificação dele. Então, a gente vai copiar essas classificações para outra família. Então, eu vou fechar aqui a janela, a gente vai voltar e vamos dar uma conferida para ver como é que ficou. Então, aqui eu tenho a minha tensão e aqui é o número de fases. OK, a gente vai fazer o seguinte, vamos jogar tudo para cima, só para questão de organização mesmo. Então, eu vou jogar aqui para cima, vou dar aplicar, OK. E ainda não acabou, a gente precisa estar atribuindo a esse quadro um elemento conector para o Revit identificar que é um ponto de força. Até se você voltar à família do seu outro quadro, que funciona, você vê que ele tem aqui um elemento conector. E é justamente o que a gente vai fazer no nosso projeto. A gente vai vir aqui no 3D, vai em criar, vai em elemento conector aqui em cima, conector elétrico. Pode ser face mesmo. E a gente vai selecionar aqui a face de cima. Então eu vou dar um tabzinho aqui para ele identificar a minha face. Vou dar um clique no mouse e pronto. E aqui a gente já atribuiu um ponto de força para o nosso quadro. E resta a gente associar os parâmetros a esse ponto.
A gente vai estar clicando aqui no nosso elemento conector. Vocês vão ver que tem vários parâmetros aqui na janela ao lado. Você vai procurar pelo parâmetro de tensão e o parâmetro número de polos. O que a gente vai fazer? A gente vai associar os parâmetros que são dentro do nosso elemento conector a parâmetros que a gente criou, que são parâmetros de instância, ou seja, que são parâmetros que são editados dentro do nosso projeto. Então a gente consegue estar colocando se esse quadro é monofásico, bifásico, trifásico, no nosso projeto no momento que a gente clica em força. Por isso que aparecem aquelas opções para você. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai vir aqui em número de polos. Aqui no final vai nesse quadradinho aqui. A gente viu como faz isso nos outros vídeos. Então a gente vai fazer aqui para o número de polos associar o número de fases. E a tensão ao parâmetro de tensão. Antes da gente carregar o nosso quadro para o projeto, a gente vai fazer algumas modificações nele. Então a gente vai clicar aqui em elemento conector. A gente vai botar a potência aqui para balanceada. E aqui em tipo de família, a gente vai botar o número de fases para bifásico. E aqui a tensão para 220. Feito isso, você dá... pessoal, seguinte, eu vou aproveitar para corrigir essa minha tensão. Eu vou editar ela e vou mudar para instância, que é o correto. Eu acabei esquecendo de fazer isso durante o processo e vou aproveitar para corrigir. Então, vou aqui em aplicar, ok. Eu fiz isso para seguir o padrão aqui desse quadro que eu estou utilizando. Ele está aqui, número de polos 2, 220 na tensão. Você faça isso também para o seu caso. Então, eu vou aqui no nosso quadro, vou carregar ele no projeto, vou dar ok aqui, substituir ele. E assim que eu clico nele, já tem aqui a opção de força. Ele vai dar aqui número de polos. Então, posso estar acessando aqui trifásico 380. E aqui automaticamente o Revit associa, né, o circuito do meu quadro ao outro quadro que eu fiz antes. Então, eu vou desconectar ele. Pronto. Vou clicar nele novamente. Em sistema de distribuição, vou botar aqui trifásico. E pronto. Então, o nosso quadro aqui já funciona de forma correta. Então, essa tomada que eu tinha associado a esse quadro aqui de cima, eu vou estar associando ao nosso quadro aqui, ó. Ela já associou. Eu posso estar editando aqui a tabela só para ter certeza que está associada. Então, já associou aqui, ó, realmente. Então, o nosso quadro já está funcionando. Pode já ser utilizado nos seus projetos elétricos. E essa foi a terceira parte do nosso processo. Vai ter mais partes, sim. Imagina que você tenha que fazer todo esse processo para você criar um quadro para um determinado tamanho. E você precisa de um quadro com, em vez de 1 metro de altura, 1,200. O que você faz? Então, a minha ideia é trazer nos próximos vídeos parâmetros que você consiga alterar as dimensões dos quadros. Aqui, clicando nele mesmo. Então, vai ter parâmetros aqui de comprimento, profundidade. A gente vai ver isso nas próximas partes. Também tem a questão aqui da anotação, né? Por exemplo, o quadro aqui de baixo tem essa anotação. A gente vai estar fazendo isso também. Então não perca a continuação desse vídeo. Se você está acompanhando e está gostando, eu peço que você deixe o like, se inscreva no meu canal, me chame no LinkedIn se você tem alguma sugestão de vídeo ou se ficou alguma dúvida. E é isso, até a próxima.